Olá, caro amigo e amiga, bem-vindo à transmissão. Meu nome é Gabriel Velde. Eu vou falar sobre o simbolismo oculto do incêndio que destruiu o Museu Imperial da Quinta da Boa Vista no dia de ontem, no Rio de Janeiro. Bem-vindo a todos que estão aí se conectando conosco e a todos que também estão chegando aí nessa transmissão, nessa live que eu estou fazendo, para falar justamente do simbolismo oculto do incêndio que deu no dia de ontem, dia 2 de setembro de 2018. Curiosamente, o mesmo dia da assinatura da proclamação de independência do Brasil pela Imperatriz Maria Leopoldina. Foi ontem que Maria Leopoldina também assinou a independência do Brasil. Há coisas que eles não comentaram na mídia e não vão comentar, e cabe a nós, investigadores do ocultismo, de mistérios, passar essas informações para você, como o simbolismo oculto e pontos que devem ser observados. Terrível, terrível, terrível simbolismo representa o incêndio. Não é um museu, como eles dizem. Museu agora, mas aquilo ali não é apenas um museu. É ali que morava o rei, a família real que fundou o sistema monárquico, que é a raiz, que é o código-fonte, a estrutura-fonte do que viria a ser o Brasil de hoje, do que é o país. Todo o início, você imagina um código-fonte, um programa, o esqueleto de uma arquitetura. É ali, exatamente naquele prédio, que era a moradia do rei. A moradia do rei em chamas. No ocultismo, na cabala, nós podemos definir esse simbolismo como torre fulminada, que é o mais terrível sinal do ocultismo. É quando tragédias acontecem. É quando o mau agouro é anunciado. E o Brasil, o mau agouro está sendo anunciado no Brasil através desse incêndio aí que aconteceu no dia de ontem. Gente, como eu disse, não é um museu. Não é um museu. É a casa do rei. Ali dentro, aquela Quinta da Boa Vista, vamos dizer o que significa Quinta da Boa Vista. Quinta lembra o número 5. Número 5 do pentagrama. Boa Vista, bons olhos. Então significa o pentagrama, que olha com sabedoria o Brasil. De ali o imperador Dom João VI e depois o seu filho, o príncipe e depois rei imperador Dom Pedro I, observavam o Brasil, planejavam as estruturas do reino a partir daquele local ali. Ou seja, ali era a antiga Brasília. Ali ele recebia os ministros, as pessoas importantes do reino no Brasil. Ele recebia ali. Era ali que as decisões políticas, as decisões estratégicas do Brasil eram feitas. Então é mais do que um museu. Tá? Uma outra coisa interessante também, gente, é que além desses fenômenos, né, de ter sido no mesmo dia que a Maria Leopoldina assinou a independência do Brasil, dia 2 de setembro, você pode conferir. Há algo muito estranho nisso também, tá? Por quê? Porque quando eu estava vendo a notícia da Globo sobre esse incêndio, a repórter da Globo, ela falou o seguinte, olha a minha gatinha descendo aí, tá? Ela falou o seguinte, né? Vou abrir a porta para ela aqui só um instante. Vai passear. Isso. Pronto. Ela falou o seguinte, tá? Que os funcionários
os funcionários, quando estavam se preparando para deixar o museu, o prédio, eles viram um clarão brilhante. Ou seja, um clarão brilhante dentro do museu. E aí saíram correndo ao ver esse clarão brilhante. Tá? Daí isso me chamou a atenção, gente. Por quê? Porque o incêndio se deu depois que os visitantes tinham ido embora. E é uma coisa a se pensar, né? É uma coisa... Naturalmente, as suspeitas começam a aparecer. Né? Naturalmente, as suspeitas começam a aparecer. Né? Então, gente, esse brilho que foi visto pelos funcionários, isso me leva a pensar um pouco. Por quê? Porque você sabe que o fogo, quando mais alta a temperatura, tá? Mais alta a temperatura do fogo, mais brilho tem. Mais brilho tem, né? Quanto mais alta a temperatura. E esse brilho que esses funcionários viram no momento que estavam se preparando para sair, isso denota-se que levanta suspeita, gente. Levanta suspeita porque para ter esse brilho tem que ter alta temperatura. E essa alta temperatura, ela só pode vir de elementos inflamáveis tecnológicos, tá? Eu não estou afirmando, eu só estou dizendo aqui uma coisa que me chamou a atenção. Quando a repórter da Globo disse que os funcionários, ao estarem indo embora, eles viram um clarão, um flash, e saíram correndo. Esse flash forte, ele vem de temperaturas em fusão, de alta temperatura. E pense bem, você sabe que o incêndio ele começa gradualmente, não é mesmo? Começa a pegar fogo num quadro, aquele fogo cor de fogo, né? Aí começa a passar para uma outra coisa, demora um certo tempo para pegar fogo. E esse fogo, além de ter iniciado depois que finalizou as visitas, não no meio, não depois que estava fechando, né? E essa amplitude rápida do fogo. E justamente no dia em que a Imperatriz Maria Leopoldina assinou a independência do Brasil, ó, uma interrogação aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Né? Então, gente, uma coisa importante que eu quero dizer para vocês agora é o seguinte. Quando os Estados Unidos invadiu o Iraque, quando chegaram em Bagdá, uma das primeiras coisas que aconteceram em Bagdá, no Iraque, foi a explosão ou implosão do Museu de Bagdá, que todo mundo sabe. Os invasores explodiram o museu, destruíram o Museu de Bagdá e saquearam. Tá? Para você ter uma ideia, a importância desse museu é o seguinte, gente. Como eu disse no início aqui, eu vou repetir porque tem mais pessoas se conectando. Uma boa tarde a todos. O Brasil, o código-fonte, a arquitetura inicial do Brasil foi iniciada justamente dentro do Palácio da Quinta da Boa Vista, pelo imperador Dom João VI e o Dom Pedro I. Ali funcionava a Brasília de antigamente. Era ali que funcionavam os encontros, ministérios, os encontros, as decisões, era ali. Ali era a casa do rei. Qual a importância disso? Eu vou dizer para você a importância. Quando se deu o golpe dos brasileiros, quando eles deram um golpe no imperador Dom Pedro I, o que eles herdaram? Eles herdaram as estruturas, o esquema, o sistema previamente desenhado e desenvolvido pelos reis, Dom João VI e Dom Pedro I. Então eles deram sequência ao desenvolvimento que já estava. Eles herdaram já o esquema do império, do sistema monárquico no Brasil. Eles só herdaram e foram dando sequência naquilo ali. Ou seja, ali de dentro é que vem isso. E outra coisa importante, gente, que eu vou dizer para vocês. Ali dentro daquele palácio
tem muito simbolismo oculto, ou tinha, tá? Eu vou dizer, os reis, todos os reis, eles têm algo em comum entre si. É como se eles formassem uma sociedade secreta. Os reis, eles têm códigos que afloram na genética, nos genes deles. É por isso que tem essa coisa de os reis têm que ter uma genética, né? Tem que ser, para ser rei, tem que ser filho de um rei. Porque é ali que aflora. Então, naquelas paredes, na sala real, tinha ali mapas, tinha códigos, tinha pinturas, que eram os segredos, as chaves do Brasil raiz, da nossa história raiz. A perca nesse incêndio é incomensurável, gente. Incomensurável para quem tem olhos para ver, para quem consegue entender a importância disso. É dali que a matriz do nosso país se desenrolou, a partir dali, como eu disse. Ali era Brasília, ali que funcionava o centro nervoso que montou o esqueleto do que seria a nação brasileira. Tá? Então, é algo realmente terrível sinal para o Brasil, justamente nesse momento político que nós estamos passando, termos a torre fulminada da Casa do Rei. Não é apenas um museu, como eu disse. É a Casa do Rei, do Imperador do Brasil, e que as pessoas não têm consciência do que isso significa. Isso tem muito a ver com a vida de todos nós hoje, no sistema que nós vivemos, que não anda muito bem, né? Mas que se iniciou no sistema monárquico. Então, os códigos foram apagados, a suspeita é natural, e fica então essa mensagem, esse recado aqui para todos. Obrigado por assistir e tenham certo que o sinal não foi bom, algo muito terrível vai acontecer, porque a torre fulminada significa, a torre é um lugar alto, que o fogo vai bater de cima para baixo. O fogo vai pegar quem está lá em cima na pirâmide, lá em cima da torre. O fogo vai pegar eles vão cair fulminado da torre. Vão cair fulminado os maquiavélicos, os responsáveis por essa tragédia que estão colocando já o Brasil. Mau agouro, mau sinal. Obrigado pela atenção, gente. Seguiremos investigando.